Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E precisamos nos perguntar sempre, né? Que conhecimento é esse, né? Jesus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, um questionamento sempre leva a outro, né? Nos libertar de quê? Tendo aí uma intimidade com as escrituras, a gente vê que o tema mais recorrente das escrituras é a idolatria, né? Então, o conhecimento vai nos libertar, né? A verdade vai nos libertar da idolatria. Isso começa, né, nos 10 mandamentos, né, de Moisés, que, né, o Senhor Deus, que libertei vocês da servidão do Egito, né? Então, peço que vocês, né, não tenham outros Deus diante de mim. Peço para vocês não construírem ídolos de escultura, né, nem imitando as aves do céu, imitando nada, nenhum animal da terra, nenhum objeto da terra, nenhum ser, né, das águas, né, e também impede para que não use o seu nome em vão, né, porque ele não vai considerar inocente quem usar o seu nome em vão. Então, né, já começa nas leis de Moisés, os 10 mandamentos, né, essa advertência contra a idolatria, né. E só que é difícil, né, a gente saber o que é idolatria ou não, né. Nesses 3 mandamentos, né, é fácil reconhecer a criação de esculturas, né, mas o ser humano, ele é um ser cultural, né, então ele cria objetos para manter a memória das coisas, né, e precisamos sempre vigiar e orar para não nos confundirmos, né, com o que vem a ser, né, uma escravidão, né, com esses objetos, né. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né, e sempre vigiando e orando, observando, né, os acontecimentos, fenômenos, né, e sempre refletindo sobre esses acontecimentos e fenômenos, né. E assim, né, e o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né, caminho, né, estrada em grego é odo, né, é a mesma palavra de método, né, é a raiz da palavra método, né, então Jesus é um método, né, para que possamos compreender melhor, né, o que vem a ser a verdade, né. A verdade nem mesmo Jesus ousou dizer, né. Jesus, frente a Pilatos, né, Pilatos tentando evitar a crucificação, pergunta a Jesus o que vem a ser a verdade, e Jesus silencia, né, não ousa dizer o que é a verdade. Não que não soubesse o que é a verdade, que seja a verdade. Mas a verdade, ela é incomunicável, né? E mesmo por meio da irritação de Pilatos, né? Jesus não reconhece a autoridade de Pilatos, né? Nenhuma autoridade você teria se não fosse dada, né, dos céus, né? Então, assim,
Então, precisamos ter, né, sempre isso, né, lembrando disso, né. A verdade não tem como a gente saber, ou comunicar, né, ou aprender através de aulas, de palestras, né, não tem como, né. A verdade você só vai compreender tendo uma intimidade com Deus, né. E você só vai ter essa intimidade, né, vigiando e orando e jejuando. Jejuar é esvaziar-se, né? Esvaziar-se é uma maneira de você interromper esse redemoinho, né? Que essa enxurrada que vai nos levando, né? Nós somos herdeiros de conflitos, né? Nós herdamos conflitos. Então, cabe a nós reduzirmos o alcance e o impacto desses conflitos. E só será possível, né, reduzir o alcance e o impacto desses conflitos se vigiarmos, orarmos né, e refletirmos, né? Sabe? Né? Observar, refletir e jejuar. Né? Esvaziar-se sempre. E, bom, aí as escrituras, né? A lei é um salto, né? É uma das ferramentas que nos foi dada, né? Se o objetivo das escrituras é nos libertar da idolatria, seria um grande erro fazer da própria escritura também uma idolatria, né? Então, precisamos conhecer a lei de Moisés, né? Porque Moisés nos deu a lei e Jesus nos deu a graça e verdade. A verdade, né, ela tem essa característica de ser incomunicável, né? Então, assim, a gente precisa conhecer a lei como um grande presente, uma grande bênção, né? E aí, né, a graça é você refletir o que existia antes da lei, né? A lei foi um salto no convívio entre as pessoas, né? A lei foi uma revolução social, né? A lei, ela libertou, né, o ser humano de um mandatário, né? As pessoas compreendendo a lei, as pessoas, por meio da lei, tinham, né, não uma dependência de uma pessoa, de um líder, né, mas uma inspiração direta de Deus para, né, melhorar as suas relações, né, com as outras pessoas, né. Então, assim, não devemos amar só as pessoas que obedecem à lei, né. A motivação é inversa, né. Nós obedecemos a lei porque amamos as pessoas. Antes da lei de Moisés, né, Deus fez aliança com Noé. Deus convocou Abraão para ser, né, o pai das nações, né? Deus orientou Isaac, Deus orientou Esaú e Jacó, né? Das 12 tribos, José foi o grande governador do Egito, né? Então, assim, antes da lei, era uma sucessão de acertos e erros, né? E com a lei de Moisés, né, criou-se um novo ambiente de reduzir os erros e aumentar os acertos, né? Então, assim, a graça e a verdade está nisso, né? A lei é uma das maravilhas, né? É um acessório, né? A lei é uma bênção por conta disso, né? Antes da lei existia, né, essa sequência, essa fatalidade, né, de erros e acertos. Jesus diz, né, os eleitos reduzirão os dias de dores, né? Então, né, não podemos esquecer que Moisés foi um grande eleito, né, e foi um grande legislador, né, que nos deu, né, esse presente, né,
roteiro de melhor convivência, né? Porque por meio da lei, né, nos libertou da servidão, né? O Egito é muito sedutor, né? Não só o Egito, mas os grandes impérios da antiguidade, né? A Pérsia, a Babilônia, a Grécia, né? Sim, só que esses impérios eles eram sustentados por meio da opressão e do cativeiro de outros povos, né? Do qual, né, os hebreus também foram cativos, né? E assim, libertar o próprio povo hebreu, né? Não para o povo hebreu, né, oprimir e escravizar outras pessoas, né, outros povos, mas iniciar um processo de emancipação, de libertação dos povos, né? Houve vários erros depois da lei de Moisés, mas erros muito menores, né? Mais por fruto da desobediência, né? E falta de vigiar e orar do que outra coisa, né? Então, assim, Deus continuou, né, enviando, né, os seus profetas para que, né, o povo pudesse reencontrar, né, o melhor caminho. E culminou, né, com o Messias, né, com Jesus, né, o último dos profetas, né, e o grande mestre, né. Então, assim, Jesus também nos alerta a não chamarmos ninguém de mestre, né, que o único mestre é Ele, né, e nós encontramos os seus ensinamentos no Evangelho, né. Jesus também nos recomenda a não chamarmos ninguém de pai, porque o único pai é Deus, né? E precisamos estar atentos a essas coisas, né? Porque senão nós alimentamos, né, o sentimento de autoridade, né, ante a prole curiosa, né? Nós alimentamos aí as falas de imaginação dessas autoridades, né? E não rompemos a real ignorância das coisas, né? Vamos aí mantendo a moral da cegonha, né? Que a própria lei, né, de Moisés, veio nos libertar, né? Porque a moral da cegonha é esse mundo, né, hipnótico, né, sedutor, sensual, né, monumental do Egito e dos outros impérios, né, e que as pessoas sobrevivem até hoje. Muitos, né, os príncipes, né, até hoje são grandes sacrílegos, porque existe aí a cultura de pequenos sacrílegos para sustentá-los, né. A ideia é não alimentarmos isso, a ideia é não dedicarmos nosso tempo por coisas vazias, né? A vaidade que sustenta essas idolatrias, né? Não sermos pequenos sacrílegos alimentando, sustentando grandes sacrílegos, né? Então conheça a lei, né? Êxodo, né? Capítulo 20, 21, 22... 23, 24, Moisés começa com os 10 mandamentos, depois dá algumas orientações mais específicas, né, de alguns comportamentos, né, e conheça a lei, né, intimidade com a lei, né, nos aproxima da graça e da verdade, né. Então, caros que é isso para todos vocês, isso é graça e verdade. A gente continua falando com respeito, doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai o universo, o dinamismo e mais elevada honra. E assim seja, para o bem do nosso querido Brasil, né? Estamos no ano 462 da deglutição do Bispo Sardinha. E sempre lembrando, né, que se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente, né? Então aí, nosso grande enfio também, preparando o caminho